capítulo 2, do versículo 2. Contemplai a minha alegria. Vamos ler junto comigo? Contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isto quer dizer que a igreja não estava vivendo isto. Ela era uma igreja desunida, cada um fazia aquilo que bem lhe interessava. Outro, versículo 3. Nada façais por partidarismo. Sabe o que era isto? Irmãos que tinham assim os seus grupinhos, né? Certo? Cada um tinha o seu grupinho e ali era exaltado naquele grupo, né? E a igreja vivia desta maneira, totalmente desunida. Cada um tinha o seu grupo e quando se encontrava na igreja não se harmonizavam, né? Havia simplesmente os programas, mas cada um separado. Não havia unidade na igreja. E ninguém percebia essa unidade. Isso era partidarismo, isso era forte na igreja de Filipe. Os irmãos, cada um queria se destacar mais do que o outro. E para agravar mais o problema, veja o que acontecia mais. Ou vanglória. Sabe o que é vanglória? É um culto dedicado a si mesmo. Um culto voltado à pessoa. Vanglória. É um tipo assim que existia na igreja de Filipe. Aqueles irmãos que gostavam de elogios, né? Aqueles irmãos que gostavam do seguinte: não, eu fiz melhor, certo? Eu fiz melhor, o meu programa foi melhor, o que eu fiz sobressaiu. Isto acontecia na igreja de Filipe, certo? Essas coisas, vanglória. Mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. E no versículo 4 ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, se também o que é dos outros. Acontecia também na igreja de Filipe que cada um se interessava pelo seu próprio assunto, pela sua própria vida. Ninguém estava interessado na vida do outro. Parece que é bem verdade, a gente está pregando de coisas que aconteciam lá em Filipe, não é? Aqui não tem nenhum desses problemas, né? Acho que todos nós estamos imunes, né, disso aí. É bem verdade que não, né, irmãos? Por incrível que pareça, o ser humano, desde que entrou o pecado, a raiz do pecado, que é o egoísmo, né? Que é o egoísmo. O que Satanás disse? Eu subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse egoísmo, essa exaltação, passou a fazer parte natural do coração do ser humano. Infelizmente. E em todo e qualquer lugar nós temos essas dificuldades. Em todo e qualquer lugar. Vila Nova, Guanabara, Central, em qualquer lugar nós temos essas dificuldades. Não é um problema de alguém, é um problema do pastor, é um problema seu, é um problema de todos nós. É o pecado, infelizmente, que nos torna desta maneira. Mas, graças a Deus, que nós não precisamos ficar com isso, né? Porque o egoísmo traz toda sorte de coisas más. Imagina, partidarismo. Na igreja de Deus precisa haver partidarismo. Aquele que é mais forte, aquele que tem uma influência maior, precisa ter isso. Aquele que se destaca mais, eu faço isso, eu faço aquilo. A igreja de Deus precisa ter vanglória, um culto direcionado para uma pessoa. Não, a igreja de Deus precisa ter um culto em louvor, em adoração a Deus. Ele é que deve ser exaltado, não as pessoas. A igreja de Deus precisa viver desunida, cada um pensando em coisas, em outras coisas? Também não. Na verdade, há então um remédio que é apresentado aqui, e com isso eu quero concluir. Paulo diz o seguinte: cada um, no versículo 3,
E grave bem isso aí. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Certo? Isto aqui, irmãos, é algo marcante, certo? Não é coisa para levar para casa e depois esquecer, não. Isso aqui é a base do relacionamento. A base de relacionamentos sólidos, firmes, é isto aqui. Eu não devo olhar para o irmão Geraldo e dizer, não, eu sou pastor, então eu estou acima dele. Nada disso. E nem tampouco o irmão Geraldo olhar para outro e dizer, não, eu sou ancião, eu sou maior. Não. A Bíblia diz o seguinte, cada um considere os outros superior a si mesmo. E aí está a questão. Se existe isso, não vai haver intriga na igreja de Deus, né? Ou vai? Não vai ter. Por quê? A intriga só existe quando dizem que não, eu sou maior, né? O outro também não quer ser menor e aí pronto, né? Aí a briga começa, certo? Considere as pessoas. Eu havia participado de uma classe de professor, numa igreja que eu fui pastor, então eu desci e ia para outra igreja para pregar, participar da escola sabatina e pregação ali. Fui abordado por uma pessoa, por um bêbado, né? Ele disse, eu quero comida, o senhor porventura pode me dar pelo menos R$1 para eu comer alguma coisa? Eu olhei nele com um ar assim de sorriso e de brincadeira e disse o seguinte, o senhor quer de fato comer? E por incrível que pareça, ele me olhou e disse o seguinte, olha, se eu realmente falar isso para o senhor, eu estou mentindo. O que eu quero é beber mais uma dose, né? É incrível, né? Aí eu digo, não, então vou fazer o seguinte com o senhor, entra aqui no meu carro, nós vamos ali no restaurante, vou deixar paga a sua comida, depois o senhor come. Era por volta de 15 para as 9 horas, né? E assim fez. Então ele entrou no meu carro, nós fomos, passamos num local, no restaurante, estava com a porta assim entreaberta, né? E daí o cheiro lá estava muito gostoso, né? Barulho das panelas, aquelas coisas todas, né? E a gente chegou ali, eu bati e saiu o dono. Por incrível que pareça, em vez dele me olhar, ele começou a olhar o bêbado, né? Fixou o seu olhar no bêbado. E eu falando com ele, ele olhando para o bêbado, né? E eu disse, olha, eu quero deixar uma comida paga para esse senhor. Não, nós não atendemos bêbado aqui, senhor. Se ele quiser uma marmita, tudo bem, a hora que sair, nós vamos fazer um marmitex, aí ele pode comer lá fora. Eu não vi na hora que eu falei para esse senhor, né? Ele disse, senhor, me desculpe, mesmo que o seu marmitex seja dado, nós não queremos, porque o senhor está contrariando o nome aqui do seu local, que é restaurante, restaura. Esse senhor está bêbado, mas ele é uma pessoa. Então, é o seguinte, nós não queremos a sua comida, me desculpe, né? Aí o bêbado ergueu a mão e saiu pulando, né, de felicidade, parece que até tinha comido, né? Já, sabe? Oh, pastor, mas o senhor me defendeu lá diante do homem, mas que coisa boa, que coisa maravilhosa e tal, né? Aí ele nem queria entrar mais dentro do meu carro para procurar comida, né? Ele disse, não, já está bom, pastor, pode ir para as suas atividades, pode ir, né? Mas ainda passei em algum lugar, deixei um sanduíche pago para ele, né? Vejam vocês, quando mexe com a imagem da pessoa, como fere, não é verdade? E como é fácil você considerar as pessoas superior a você. Não importa se é um bêbado na rua, se é alguém que está deitado ali no chão, esta pessoa, diz aqui a Bíblia, deve ser considerada superior a você. É incrível, mas é isto que a Bíblia está dizendo. E este é, sem dúvida, a maneira pela qual os relacionamentos podem ser na igreja de forma saudáveis, certo? Bons relacionamentos. Mas Paulo continua dizendo o seguinte, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Cada um atenta para o que é também do outro.
Se alguém está enfrentando um problema, vamos lá, certo? Vamos dar a nossa ajuda, a nossa contribuição, aquilo que nós podemos fazer para a pessoa. Então, Paulo conclui aqui dizendo o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento, e aqui o original no grego é cultive, não tende, mas cultive. Cultive em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por quê? Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele não é Deus? Deus, né? Ele é Deus, mas ele não usurpou desta posição dele para viver aqui conosco. Pelo contrário, ele assumiu a forma de homem, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Vocês se lembram? Jesus não poderia dizer para aquelas pessoas que estavam cuspindo lá, dizer, vocês vão ver o milagre agora acontecer. E simplesmente ter descido daquela cruz e ter matado todas as pessoas? Poderia ter feito isso. Ele não poderia simplesmente ter trazido todos os anjos do céu para protegê-lo naquele momento? Poderia sim. Mas isso ele não fez. Pelo contrário, ele se humilhou até a morte de cruz. Até a morte de cruz. Se você ler esse texto com cuidado, você vai notar um degrau decrescente. Certo? Um degrau decrescente. Era Deus, é Deus, tomou-se a forma de homem, obediente até a morte e morte de cruz. Degraus decrescentes. Mas depois o texto termina dizendo que ele foi assentado à direita de Deus e recebeu, então, a coroação. Assim é que Paulo termina aqui esta aplicação, justamente da vida cristã como ela deve ser. A alegria cristã, amigos, deve ser baseada nisto aí. A vida nossa como irmãos, certo? Deve ser baseada nesse relacionamento saudável. A igreja não pode viver de partidarismo. Ninguém pode estar procurando a sua própria glória, que a glória não é para o homem, é para Deus. Tudo quanto nós fazemos é para Deus. Ninguém pode estar ligado apenas nos seus próprios interesses. É uma comunidade. Nós vivemos assim e devemos ter esse sentimento. Cultive, porque é normal alguém que aceitou a Cristo ter esse sentimento. Então, cultive este sentimento que houve em Cristo Jesus, que tudo se entregou por nós, para que fosse possível a nossa alegria, a nossa salvação. E que Deus te abençoe. Vamos louvar o nosso Deus com alegria, cantando o hino 403, Mais de Cristo.